Durante a viagem, carrega consigo a esperança de salvar. Através de nós, que amarram o destino, surge um amuleto para estancar a dor. O filho amarrado à enxada encontra refúgio em seus panos suaves, enquanto observa a mãe presa ao ferro sombrio, com o couro surrado e a boca mordaça. Aos gritos, ela não foge ao destino. Trabalho pesado, o corpo servido e o peito ofertado. Nada lhe pertence, as horas, o esforço e nem os filhos. Embala o trem com antigas cantigas. Ó mãe do cativo, que fias à noite as roupas do filho na choça da palha. Melhor tu farias se ao pobre menino tecesses o pano da branca mortalha. Nós estamos aqui com a Maria Luísa Cabral e a Mariana Cabral, estudantes do curso de Design de Moda da UDESC, e elas vão falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa que elas realizaram relacionado à boneca Bayomi. O projeto realizado sobre a Bayomi, na verdade, veio através do projeto interdisciplinar que é feito todo semestre na UDESC, com os estudantes de Design de Moda. É um projeto realizado no final do semestre, que engloba todas as disciplinas daquele semestre corrente. E a temática, no caso a proposta do semestre de 2009-1, era projeto secreto. Aí a gente quis juntar a ideia da dupla, que resultou na Bayomi. Na verdade, a Malu queria fazer um projeto que utilizasse materiais alternativos, não necessariamente tecidos, e eu queria tratar sobre a família. Poderia ser sobre a minha família, assim, algo mais pessoal. Então, nós tivemos algumas ideias, mas nunca encaixava. Nunca dava, eu gostei. E ela também. Então, teve um dia que a Malu trouxe essa bonequinha aqui, que é a Bayomi. Ela comprou na Lagoa da Conceição, numa feira, de uma artesã de Florianópolis, que contou uma história. E ela contava a história que no século XVI, nas viagens dos navios negreiros da África para o Brasil, as mães negras elas rasgavam pedaços das suas saias e faziam bonecas para as crianças com uma forma de um amuleto para proteger a infância daquela realidade cruel que eles viviam. E também contava que nas próprias senzalas, depois, é como se fosse um ritual das mães e as crianças de fazer essas bonecas, não sei se na forma de proteger ou de interagir, alguma coisa que resgatasse a infância. E aí, com essa história, a gente conseguiu um tema que fosse relacionado à família, mas não necessariamente à nossa família. E aí a gente começou a fazer os estudos sobre a Bayomi e sobre a escravidão propriamente dita. E a partir da pesquisa, nós começamos a pesquisar sobre a escravidão e também sobre a Bayomi. Foi então que a gente descobriu a gente viu teses, dissertações falando sobre a Bayomi, mas contando uma outra história. Teses e dissertações daqui mesmo? Do Brasil? Não, do Brasil. Tá. Então já existem teses? Existe uma dissertação que era bem clara assim, sobre a história, só que não coincidia com a história que a gente tinha lido sobre o navio negreiro. Não coincidia com a história contada pela artesã. Pela artesã. E a gente começou a achar estranho, porque uma tese não iria mentir sobre uma história, até porque é um documento que fica por uma vida inteira. E aí a gente foi pesquisando,
viu que tinha alguma coisa errada, eu entrei em contato com a artesã, ela confirmou a história, que realmente eram os navios negreiros. Só que aí eu resolvi ligar pra... Na verdade, primeiramente a gente viu que nessa dissertação falava que essa bonequinha Bayomi, ela foi criada pela Lena Martins, que é uma artesã do Maranhão, né? E que ela foi para o Rio de Janeiro e juntamente com outras mulheres criou uma cooperativa, a Cooperativa Bayomi. Ela fazia as bonequinhas e ensinava outras mulheres a fazer as bonecas. Era uma forma de inserir esse grupo, que eram as mulheres negras, que na década de 80 não tinham um espaço tão grande no mercado de trabalho. Então, inserir as mulheres negras no mercado de trabalho e uma forma de difundir a cultura. Porque, normalmente, as bonecas, elas vêm com temas negros. A capoeira, até tem algumas coisas que são do candomblé. Na verdade, todas as bonecas são negras. E aí traziam essa ideia. E aí a gente começou a ficar em dúvida o que estava acontecendo, né? E a gente resolveu ligar para a Lena e ver o que a história realmente procedia. A Lena, ela traz à tona essa temática da Bayomi. Na verdade, a gente descobriu que a história que foi contada, na verdade, era para sensibilizar o consumidor a comprar uma história que tivesse um sentimento embutido nele, mas na verdade essa boneca foi criada pela Lena mesmo, que é essa mulher do Maranhão, e que a mãe dela já confeccionava bonecas, e ela, para inserir essas mulheres no mercado de trabalho, para se profissionalizar, ela criou essa boneca e essa cooperativa que existe até hoje. Ela foi criada na década de 80. Ela confirmou a história, sim. Ela disse, inclusive, que essa artesã daqui é de Florianópolis, que foi pra lá, e ela falou que a história não era verdade, que ela podia usar um outro nome, que a Bayomi, na verdade, ela era meio que uma parte sentimental desse grupo de mulheres. Porque uma amiga da Lena ia ganhar um filho, e dependendo do sexo do filho, seria escolhido o nome de Abayomi. E foi o sexo oposto, que agora eu não consigo lembrar se era uma menina ou um menino. E aí eles acharam que a Bayomi se encaixava perfeitamente com a ideia da boneca, que era na língua Yorubá. Como é que é? Na língua Yorubá, Bayomi significa aquela que traz felicidade e alegria. A palavra Bayomi, ela é de origem Yorubá. É isso. E a Lena, ela utiliza essa palavra para criar essas bonecas. Isso. No caso, usou a palavra Abayomi, porque na década de 80, entre os grupos negros, era moda usar nomes africanos para dar o nome das crianças. Então, eles trouxeram esse nome e que acabou se encaixando com o nome da boneca. A gente descobriu o universo da escravidão, que foi, nesses estudos a gente não sabia que era tão horrível, né? Na verdade, eu acho que quando a gente soube da história da Bayomi, contada pela artesã daqui, a gente começou a pesquisar sobre a escravidão e a gente já estava muito envolvido naquele tema e, na verdade, é um tema bem forte. E que como o nome do projeto era Projeto Secreto, o nosso segredo estava nessa relação entre mãe e filho, de a mãe proteger o filho para que não sofresse tanto. Então era como se fosse alguma coisa que unisse a criança à mãe. E aí a gente teve um problema, né? Porque estava na época da nossa pré-banca e a gente tinha uma história que não era verdade e um tema que era perfeito. E aí a gente resolveu permanecer com a história da Bayomi, que era fábula, no caso não a história, a fábula do navio negreiro, para poder mostrar o que acontecia nos navios negreiros, mas no final do projeto dizer que era, no caso, um artifício para venda, mas que de certa forma difunde uma cultura. Querendo ou não, ela difundia. De algum contexto ela tirou. Isso. De algum outro contexto, né, a Lena também tirou a proposta, né, da Bayomi. Essa fábula, como é que é exatamente essa história da Bayomi trazida da África? Meados do século XVI, as mães vindas com suas crianças da África rumo ao Brasil, elas faziam amuletos com pedaços das suas saias para as crianças, como uma forma de proteger a infância dela, para não
ver esses horrores que aconteciam dentro dos navios. Elas rasgavam a barra das saias E com amarrações. e com nós, como é feita a Bayomi, elas faziam uma bonequinha que na verdade iria servir, trazer o lúdico, né? De volta ao navio Que só tinha desgraça, propriamente dito, né? Porque eles eram tirados do seio das suas famílias, eram colocados dentro de navios, numa realidade, estão vindo para uma realidade que não conhecem. Então era uma forma de proteger a criança, de alguma forma, né? Por um amuleto que seja. O nosso foco assim foi a vinda dos africanos para o Brasil. Daí, como eles foram arrancados de suas terras e às vezes até entregues por tribos inimigas, né, quando perdiam uma batalha, jogados nos porões dos navios negreiros. E daí o que eles sofriam lá, né? Que daí era a escassez de comida, era muita sujeira, convivia com ratos, poucas vezes eles subiam aos navios para pegar sol. E daí essa história também de quando passava um navio caçador de navio negreiro, eles tinham que diminuir o peso do barco e por isso eles amarravam um escravo ao outro e jogavam lá. Até a gente ficou meio surpresa, assim, que não sabia que era... A gente sabe as histórias da escravidão, mas não tinha noção da dimensão de que era tão cruel. E aí, com os poemas do Castro Alves, o Navio Negreiro, e a mãe do cativo, que no caso é o nome da roupa, que a gente chamou, é a mãe do cativo, a gente descobriu que a mãe escrava, querendo educar os seus filhos, ela acabava colocando ele no mesmo trilho de ser escravo. Toda essa proteção, tu protege, como acho que qualquer pai, qualquer mãe, mas coloca no mesmo caminho de ser escravo. Tu vai viver nessa mesma condição, ser obediente ao seu dono. E o fato da roupa trazer com os seios de fora também era de que essas mães, elas amamentavam os filhos dos seus donos e cuidavam deles e não tinham oportunidade de cuidar dos seus próprios filhos. Então, aí acabavam amamentando os seus próximos donos. Por isso que a gente quis ressaltar o seio da amamentação, que é um dos maiores elos entre a mãe e o filho. E as escravas, elas não tinham oportunidade de fazer isso pelos seus filhos. Então, assim, a pesquisa com a Bayomi leva vocês, então, a pesquisar sobre a escravidão. Isso. A fábula da Bayomi acabou trazendo o universo da escravidão. E junto com o universo da escravidão, trouxe também a história verdadeira, que também é muito bonita. Que acaba sendo mais próximo da gente, que tá aqui no Brasil, é uma militante. Ela conseguiu inserir um grupo no mercado de trabalho. Tanto deu certo que existe até hoje, faz 20 anos, exatamente 20 anos, que essa cooperativa existe. E ela ajuda crianças e mães a se profissionalizar. Então, vocês podem falar um pouco mais detalhadamente o significado dessa criação? Tá, então, na verdade a gente procurou, como a Bayomi é toda feita de nós, não tem nada de costura, a gente não queria utilizar a costura na nossa roupa também. Então, nós utilizamos colagem e amarrações. Tá, primeiramente, o corpete, nós pegamos restos de couro, né? Também restos, a gente procurou restos de materiais para dizer, não somente por causa da Bayomi, que é toda feita de restos de tecido, né? Mas também porque, como a Malu disse, o escravo era visto como resto, assim, ele não tinha nenhum valor, a não ser o valor de mercadoria ou como a escória da sociedade mesmo, ele não tinha nenhum valor perante a sociedade. Era visto como objeto mesmo. Aí a gente optou por fazer a roupa toda de restos, essa foi a nossa transformação. Que além do projeto ter a proposta de projeto secreto, ele também tinha de desconstrução, que era tu pegar alguma coisa já pré-existente e transformar em outra. E a nossa proposta era transformar o lixo em roupa. Em produto. A parte de metal, ela